Olá, pessoal, tudo bem? Hoje teremos mais um episódio do Descomplica Compliance. Mas antes, peço para que me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter, e se inscrevam no meu canal do YouTube e no meu site priscilacopy.com. Hoje vamos entender o que é o Triângulo das Fraudes. Então, vamos descomplicar? Esse é mais um tema de compliance, riscos e jurídico. O Triângulo da Fraude, ele é uma estrutura que foi criada e é utilizada para explicar o que tem por trás de uma pessoa que decide praticar atos de fraude. Assim, o triângulo propõe que existem três componentes que podem contribuir para o aumento desse risco. Já vamos ver cada um deles, mas é importante ter em mente que temos risco inerente e risco residual. O risco inerente é o risco que a gente trata num ambiente sem controles e o risco residual num ambiente já com controles. Então, a gente tem que ter sempre essas duas formas de analisar cada uma das características do risco de fraude. Fraude é o ato ardiloso, enganoso, de má fé, que tem o intuito de ludibriar ou lesar alguém, ou de não cumprir um determinado dever. Quando analisamos o risco de fraude dentro das organizações, é importante a gente levar em consideração na governança os casos de tentativa, já que esses casos, eles vão dar fortes indícios para a gente entender e criar controles eficazes para a mitigação desse risco, ou seja, para que esse risco não aconteça. A gente pode ainda classificar a fraude como interna e externa, sendo que as fraudes internas são as fraudes cometidas por funcionários, sócios, diretores, e as fraudes externas são as fraudes cometidas por outros players, como, por exemplo, fornecedor, cliente ou qualquer outro terceiro. Quando existe o viés de fraude interna junto com o de fraude externa, normalmente se sugere a classificação de fraude interna. Por quê? Porque sendo uma fraude interna, a gente tem outras formas de investigação e a gente pode ter impacto em outros riscos, como, por exemplo, o risco trabalhista ou o risco de segurança da informação, tá? Então, a gente precisa considerar que eles podem ter aí repercussão conjunta, e aí é importante a gente fazer essa classificação como fraude interna para ver se impacta em outro risco ou não. Agora que a gente já sabe tipos de risco inerente e residual, o que é fraude e os tipos de fraude que a gente tem, externa e interna, vamos falar então quais são os elementos que compõem ou que podem majorar a análise do risco da fraude. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de triângulo das fraudes, a gente está falando de oportunidade, racionalização, pressão ou incentivo. Vamos ver direitinho cada um desses itens agora. Então, vamos lá, gente. O primeiro critério, o primeiro elemento é a oportunidade. Aqui, na oportunidade, a gente tem circunstâncias que podem permitir ou facilitar a ocorrência das fraudes. A oportunidade é o único elemento do triângulo da fraude no qual a empresa desempenha um papel de 100% controle. Por quê? Porque é ela quem determina quais são os controles, quais são as coisas importantes para ela, para mitigar, conter, impedir que o risco de fraude se concretize. Então, por exemplo, a gente tem fracos controles internos, falta de procedimento ou procedimentos não implementados, seja para garantir uma integridade de dados, uma integridade de informações contábeis ou financeira. Temos também inadequados fluxos de aprovação, separação inadequada de funções, falta de supervisão e processos de documentação inadequados, ausência ou omissão do engajamento da alta administração, que chamamos de tone at the top. Nesse momento, a administração, o board devem estar sempre engajados em aplicar e disseminar valores da empresa, e são os primeiros que devem dar o exemplo. Se não houver engajamento do board, o risco de fraude pode ser muito majorado.
Temos ainda a governança com políticas, processos e procedimentos manuais que não são claros ou são inexistentes, ou não estão bem disseminados dentro da companhia, né? Então, esse é o critério da oportunidade. Quer dizer, o que a gente faz ou não faz dentro das nossas companhias para mitigar esse risco, se tem controles ou não tem controles. Temos ainda, no triângulo da fraude, o segundo elemento, que é a racionalização. Esse elemento, ele se refere à justificativa que o fraudador normalmente utiliza para cometer a fraude. Então, a gente pode citar como critério, a empresa me trata mal, então, mostrando um rancor do funcionário com o seu empregador ou superior hierárquico, é a única forma de eu conseguir dinheiro extra, todo mundo faz, e aqui nesse ponto do todo mundo faz, a gente pode ter aí a demonstração de estruturas das empresas e dos controles, fluxo de aprovação, etc., que podem ou não contribuir para essa alegação. Não há outra solução que mostra que o fraudador acredita que se ele não cometer aquele tipo de fraude ou ato fraudulento, ele pode perder tudo que tem, emprego, a empresa pode fechar, pode não dar lucro, enfim. Aqui a gente tem também uma questão cultural, né, do fraudador. E aí, como terceiro elemento, a gente tem a questão do incentivo ou pressão. Aqui, o incentivo ou pressão, ele age mentalmente, ou seja, eles podem ser um estimulante mental para que os atos de fraude sejam cometidos. Por exemplo, bônus com base em fórmulas que avaliam o desempenho de funcionários pautadas exclusivamente em receitas e lucros líquidos, eles podem servir como uma pressão para que esses fraudadores tentem modificar artificialmente números ou metas, expectativas de investidores que também podem criar uma pressão para o cometimento de fraude, incentivos pessoais como necessidade de ganhar mais dinheiro, necessidade de pagar contas, necessidade de pessoas às vezes com vício em jogos, bebidas. Então, são esses os três elementos: oportunidade, racionalização e o incentivo ou pressão. O triângulo da fraude, ele nos traz esses três elementos que são qualitativos, mas a gente tem que, numa análise de risco, considerar os elementos quantitativos também. Então, no momento do risk assessment, do risco de fraude, a gente considera, teve tentativa, não teve tentativa, essa tentativa foi consolidada, quais foram os meus controles que foram fáceis, eu tive improvement de controle, eu preciso olhar algum pedacinho da minha estrutura de governança ou estrutura até operacional para rever esses passos e ver se faz sentido a gente criar uma estrutura um pouquinho mais robusta, ou um pouquinho diferente, com níveis de alçada revistos. Então, essas são as três características, né, qualitativas que podem ser consideradas na hora do risk assessment, do risco de fraude. E aí a gente tem que trazer também aqueles elementos quantitativos. Lembra lá que a gente falou de uma das metodologias do COSO, e era justamente isso, quer dizer, olhar para o risco de fraude de forma quantitativa e qualitativa. Então, aqui a gente tem o triângulo da fraude, que traz três possibilidades, né, três elementos aí de avaliação qualitativo, e que a gente pode considerar aí para fazer um bom risk assessment. E você já pensou em como esses três elementos podem ou não impactar ou estar impactando no seu negócio, na sua empresa? Gostou desse conteúdo? Me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Se inscreve no meu canal do YouTube e no meu site priscilacopo.com. Deixe o seu like, a sua pergunta, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Nos vemos na próxima!